e a conta foi para a Nelgama, é um outro capítulo, né? Eu tô um dia lá na Loduca e toco o telefone. Aí a secretária vira e fala assim, Fernando, deve ser trote, mas tá falando aqui que é o Galvão Bueno que quer falar com você. Galvão. E o Galvão é tipo o Silvio Santos, todo mundo imita, né? É fácil de imitar. E aquela época a agência trote, brincadeira, era mais, não sei como é que é hoje, mas era mais contraído. Aí, ou a gente era mais contraído, estamos ficando velho, mais sério. Mas aí tocou o telefone, eu atendi, aí, alô? Aí eu, alô? O Espanador da Lua. Que era o apelido que ele me chamava, porque eu era companheiro de equipe do Cacá Bueno. E aí, como eu sou alto, ele falava assim, o Espanador da Lua, tal. Aí eu falei, pô, só ele me deu esse apelido, é ele. Aí eu, fala, Galvão, confirmou. Tudo bem, tudo, tal. Eu, pô, tô aqui na Globo, tô aqui folhando meio mensagem, tal. Você saiu numa matéria, que eu nem lembro qual que era a matéria, tal. E eu nem sabia que você tinha virado publicitário, você sumiu do mundo das corridas, tal, me conta aí e tal. Vamos almoçar? Eu falei, vamos, né? Eu achei que o Galvão quisesse almoçar comigo, assim, pra, tipo... Bater papo, botar a conversa em dia. O que você tem de cliente, me leva pra fazer uma campanha, alguma coisa de negócio. Eu cheguei lá, tava ele e o Cacá, né? Aí eu, porra, Cacá, quanto tempo, tal, tal, que... Aí eles falaram assim, puta, cara, é o seguinte, isso foi 2001, fim de 2001. Ele falou, puta, a Argentina quebrou. Lembra da época do Curralito e tal? Sim. A Argentina quebrou, o Kaká tava correndo há 5 anos na Argentina, no Super Turismo, no TC2000, pela Peugeot, como piloto de fábrica da Peugeot. E... TC2000 é aqueles carros esquisitos, né? Era aqueles carros na época bem diferentões. Hoje eles são mais parecidos com carro mais de rua, mas na época eles... E o automobilismo na Argentina é muito forte. É bom, né? Muito forte. Aí ele virou e falou assim, cara, ele acabou de ser comunicado pela Peugeot que ele perdeu o emprego, que eles vão fechar a equipe, não vai ter mais. O Kaká vai vir para o Brasil, vai voltar para a corrida da Stock Car. A Stock Car tinha deixado de ser os Ômegas e estavam sendo aqueles carros, os Vectras mais tubular, V8 de e tal. bolha, né? E ele precisa de patrocínio, cara. Quem que na tua agência você tem de cliente que de repente pode oferecer e tal? Porque a gente está aqui desesperado, correndo contra o tempo para fechar um patrocínio. E aí eu peguei e falei, tá, me manda aí o PowerPoint, o portfólio dele e tal. Puta, não tem. Como não tem? Cara, eu sempre arrumei patrocínio ligando pro cara da Brahma, ligando pro cara da Parmalat, não sei o que, e vi fechando e tal. Falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou como eu entendo no negócio, já corri, sou publicitário e tal, eu vou montar aqui um pitch, né? Media Kit. Na época nem falava pitch, né? Mas montar um Media Kit aqui do Kaká. E montei, mandei escanear, pedi lá pros caras da criação escanear as fotos, eu escrevi lá o que era a Stock Car, que ia correr na Globo, e quem era o Cacá Bueno, quais eram as propriedades, enfim, a coisa toda. Apresentei para os, sei lá, 10 clientes que a Loduca tinha, ninguém se interessou naquele momento, tal, ainda estava muito... A Stock era uma coisa muito ainda nichada, tal. E aí, quando eu dei um pendrive para eles, assim, não sei se era um pendrive ou era um CD. Um CD-ROM. E virei e falei, cara, tá aqui o material, não consegui vender, mas uso o material. Aí o Galvão e o Kaká falaram, pô, cara, você não quer ser meu empresário? Aí eu falei, cara, mas piloto Stock Car tem empresário? Ele falou, não. Na época não tinha, né? Não, nem o Ingo Hoffman, que tinha 12 títulos, tinha. Aí eu falei, mas como assim? Como funcionaria? Não, seguinte, você vem para as corridas no final de semana, fala com os clientes, cuida dos clientes, tal, tenta vender. Puta, quando eu armo a reunião, né? O Galvão falou, cara, eu sou bom de abrir porta, né? Deve ser mesmo. Eu vou ligar pro presidente da Ambev, o cara vai falar, tá bom, Galvão, vem hoje à tarde aqui. E aí você entra e faz lá o teu discurso de vender. Aí eu falei, cara, mas eu tô aqui na Loduca, tá tudo bem e tal. Não, mas você não precisa sair da Loduca, faz isso meio como um part-time job. Aí eu fiz e deu super certo. Conseguiu os patrocínios? Consegui ótimos patrocínios e tal, e aí quando eu fui ver assim, a comissão que eu tava ganhando vendendo as coisas do Kaká,
e depois peguei o Popó também, que é o irmão dele, eram mais do que eu ganhava na Loduca. Aí já vale a... E eu ganhava bem na Loduca. E eu falei, cara, que negócio legal. Aí um dia eu liguei pro Geraldinho Rodrigues, que era, né, assim, Dá um contexto, porque tem gente que não é desse mercado e Tá. não conhece muito bem. Então, o Geraldo, na época ele era empresário do Rubinho, do Tony, do Burt, do Zonta, então assim, só piloto faixa preta, e ele ficava muito entre a Europa por causa da Fórmula 1, que o Zonta corria na Fórmula 1, e acho que o Luciano também, e ficava muito nos Estados Unidos por causa da Fórmula Indy, por causa do Tony. Bom, e o Rubinho, né? E o Rubinho já estava na Ferrari, então ele já não tinha mais essa ligação tão forte com eles. O G foi com o Rubinho até Stewart. Porque chega numa determinada fase, quando a equipe já tem todos os patrocínios, o piloto não precisa trazer, assim, aí... O papel fica meio que de... exatamente, o empresário às vezes não tem tanto sentido, a não ser só nas renovações de contrato, esse tipo de coisa. Então não era uma coisa tão ativa mais, não lembro direito. Mas eu liguei, eu falei, cara, o Geraldo Rodrigues é o papadinho. Eu chamei ele aqui, ele vai vir contar essa história. Legal. Então ele vai contar também o lado dele. Você sabe que a história sempre tem 3 versões, né? Sempre. E aí eu liguei pro G, falei, G, tudo bem? Cara, puta, o Julianelli e tal. E ele já tinha ido na Loduca falar comigo para tentar vender algum patrocínio para algum piloto e tal. A gente tinha um certo... lembrei porque que a gente tinha conversado. O Luciano estava correndo na Jaguar, na Fórmula 1, e a Jaguar tinha o patrocínio da HSBC. Sei. E a Loduca tinha conta do HSBC. Então a gente estava tentando fazer alguma coisa junto e tal. Então a gente meio que se conheceu assim e conectou. E aí quando eu comecei a empresariar, eu falei, cara, se tem um cara que sabe tudo desse negócio, é o Geraldo Rodrigues. E eu tinha fechado um contrato grande com a Petrobras, pro Kaká e pro Popó, na Stock Car. E a Petrobras começou, por ser uma empresa estatal, enfim, começou a pedir um monte de coisas do ponto de vista de contrato e tal. E eu falei, cara, se eu for contratar um advogado para ver esse negócio todo aqui, cláusula e tal, metade da minha comissão vai embora. Né? Falei, já sei, eu vou ligar pro Geraldo, eu vou pedir para ele, Gê, você tem um template aí de contrato de piloto e tal, e ele já tinha feito coisa com a Petrobras e tal. Eu falei, vou pedir uma ajuda pro cara. Aí quando eu pedi uma ajuda, ele falou, cara, vamos almoçar? Vamos. Aí eu lembro, a gente foi até almoçar no Spazio, dos parentes. Dos parentes? O Kiko Parente, não os parentes. Família Parente. A família Parente. Sei. Aí o Geraldo virou e falou assim, cara, você tá afim de fazer esse negócio mesmo, de ser empresário de piloto, tal. Eu falei, puta, Gê, cara, eu continuo como publicitário lá, minha mulher tá na Loduca, minha mulher tá grávida, minha primeira filha vai nascer e tal, não vou arriscar nenhum grande movimento, mas tô fazendo esse negócio com o Kaká, tá indo bem e tal. Aí ele virou e falou assim, pô, por que você não vem trabalhar na Reunion? E ele já tinha Reunion. Já tinha Reunion. Aí eu falei, puta, Gê, obrigado, cara, quero te agradecer e tal, mas eu tenho um baita plano de saúde, tenho um baita no salário e tal, você não vai conseguir e tal. Aí ele virou e falou assim, não, e se você virar sócio? Eu falei, se eu virar sócio, a conversa muda. Aí a gente começou a se aproximar, assim, e aí eu virei sócio da Reunion, tocando as duas coisas, né? Então foi um pouco assim, e aí a gente vendeu... Eu lembro que quando a gente se conheceu foi lá, né? Que eu estava no Fox Sports, a gente queria ver se fazia também alguma coisa junto e tudo. Isso. Mas tinha o Gui também, né? Então o Gui Scheffer também, eram nós 3, né? Eram os 3, ele já era sócio? O Gui, quando eu virei sócio, o G deu uma participação também pro Gui, porque o Gui já estava lá. O Gui já estava lá, tá. O Gui morava na Inglaterra, e ele cuidava dos pilotos de base, tipo Attila Abreu, esses caras estavam... Que nem futebol, cuida da base, a base vem forte, vai ter produto precisava bom ter um no cara futuro. lá, assim, pra ensinar o cara a cozinhar, levar o cara pro treino, levar o cara pra academia, quase uma babá, porque eram moleques que chegavam lá com 15 anos, 14 anos, morando longe dos pais,
Então a Reunião tinha uma estrutura lá em Cambridge, a mãe do Gui mora em Cambridge e tal, então o Gui era um brasileiro que recebia os Uhum. brasileiros lá, tal, enfim. Aí ele virou sócio, a gente é sócio até hoje em outras coisas, tal. Não, tô ligado, vou perguntar depois. Então, assim, a história um pouco assim. Aí depois a gente vendeu a Reunion para o Grupo ABC,